Então, hoje é nossa última aula de geografia e amanhã é nossa última aula de filosofia. Micaela, bom dia. Carol, bom dia. Aí na semana que vem nós não abriremos aula, né? E provavelmente o nosso foco vai ser os alunos segundo, terceiro e quarto bimestre que precisam mais urgentemente de produzir atividades, né? A gente vai ter um grande, tá gravando, não tem problema falar isso, um grande cuidado, né, no sentido de fazer trabalho a toca de caixa, de dar nota a toca de caixa, porque foi um ano muito atípico e todo mundo teve, até agora, está tendo a oportunidade de correr atrás, de fazer o mínimo que seja para conseguir, né, no caso de vocês, ainda uma ascensão formalizada, né, com nota, etc., uma menção de que acenda, de fato, né, a aprovação. Então, eu acho que a escola vai, né, eu acredito, ontem não foi dito plenamente isso, mas segunda-feira, provavelmente, nós produziremos um roteiro de trabalho para com esses alunos. E vocês que estão com as coisas em dia? Eu acredito que daí seria já a finalização essa semana, né? Apesar de que eu estive olhando nas abas de atividades, e como a prorrogação vai até o dia hoje 25, 26, 27, né? Eu coloquei até o dia 27 para a recepção das atividades, então muitos ainda não entregaram. Então, eu acho que vamos fazer uma hierarquia, uma agenda aí. É importante que a gente entregue as atividades do quarto bimestre, aqueles que estão em dia, obviamente, mas quem não está também, vamos começar do final para trás, né? Primeiro entregar o quarto bimestre, e aí na semana que vem e na próxima, as pessoas que necessitarem, e aí a gente vai trabalhar com as atividades que estão a dever, né? Acho que isso é importante. Temos uma atividade aí de geografia para ser feita e uma atividade de filosofia. Na verdade, são duas atividades e uma leitura. Eu acredito que não está pesado esse bimestre como ficou o bimestre passado. Inclusive, com a ajuda de vocês, eu pude dar uma revisão na própria prática, né? Vale a lembrança também da avaliação 360, acho que ela foi prorrogada, acho que hoje é o último dia, para quem não fez ainda. Eu sei que ela está com estabilidade, por exemplo, eu já estou há 6 anos na PEI, né, e outra PEI, eu estava em outra PEI, e eu sempre avaliava todo mundo, todo professor, todo gestor, todo mundo, e depois me avaliava. Agora só tem a minha autoavaliação e com 3 perguntas e com caracteres muito diminuído. E eu acho que vai ser assim para vocês também. E pelo que eu entendi que o Rodolfo falou, vocês vão avaliar apenas 1 ou 2 professores, né? Não sei se alguém já fez e se foi isso mesmo, né? E o que estava acontecendo era que professor que você avaliar, ele necessariamente teria que ter dado aula para você. Como é que você vai avaliar um professor, por exemplo, a Simone, que não pode ter dado aula já, você conhece, gosta, etc., mas ela tem que ser uma professora que dá aula, né? Tem uma aula atribuída. Enfim, né? Esses seriam os recados da nossa aula de hoje. Eu então pretendo hoje encerrar, então, como eu iniciei o ano, né? Em forma meio que os judeus, eles escrevem muito em quiasmo, então, ou seja, eles falam uma coisa no início e terminam falando a mesma coisa, né? Nós iniciamos o ano de 2020 na escola, retomando em geografia o conceito de globalização e uma preocupação muito grande com a terra, com a casa comum, né? É um discurso hoje não só em relação, bom dia Ana Vitória, em relação
as nossas reservas naturais, que já dissemos várias vezes que elas são finitas, né? Isso é uma concepção já da década de 90. Começou na Conferência de Estocolmo, lá nos anos 60 e 70, quando, num estudo mais aprofundado, os países, poucos deles estudando, e seus cientistas, seus ambientalistas, chegaram a essa conclusão. E hoje, no século XXI, nós temos aí um conceito, né, que é do desenvolvimento sustentável, e que a gente precisa saber o que de fato é esse desenvolvimento sustentável, o que não é. Muitas pessoas procuram, com esse discurso, às vezes, tirar certo proveito econômico, né? E isso moralmente também não está correto. Então, a sustentabilidade hoje, segundo um pensador chamado Leonardo Boff, que levantou uma bandeira já há muitos anos, né? Pelo menos nos anos 90 ele já falava disso, junto com a Eco 92, realizada no Brasil, e ele faz menção àquela Carta da Terra que nós tivemos contato, né? Que como deixaríamos a Terra, né? Esse cuidado, esse zelo pelo planeta ou pela nossa casa comum. E se a gente lembrar a redação da Carta da Terra, alguns nomes historicamente são importantes, por exemplo, como o do ex-presidente da União Soviética, né, do líder soviético, o Mikhail Gorbachev, né, o Stephen Rockefeller, o Maurice Strong, e aqui na América Latina, Mercedes Sosa, né, entre outros grandes pensadores que assinaram e estiveram adjuntos à constituição dessa carta, que é uma carta inspiradora para o século XXI, do modo como o ser humano iria se relacionar com o planeta Terra. E no preâmbulo dessa carta, se vocês me permitem, eu estou com ela aqui, por que se fala que a sustentabilidade é uma questão de vida e morte? Porque no preâmbulo, mais ou menos, estava escrito assim, ou ipsis literis, né, porque eu vou ler em aspa. Estamos diante de um momento crítico da história da Terra. Então, nós estamos falando do período de 1987 a 1992, período crítico da história. Nós estamos há 30 anos disso, mais de 30 anos, né? 28, 30 anos. Numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é nossa e deve ser ou formar, olha só, ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e cuidar uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. Então, a gente costuma chamar isso, em lógica, de disjuntivo. Ou, né? Quando eu tinha 11 anos, eu descobri a minha vocação filosófica lendo um texto da Cecília Meirelles na escola. Eu sempre falo desse texto, né? Chama-se Ou Isto ou Aquilo. Inclusive, quando eu me formei em pedagogia, eu fiz um poema baseando-se nessa ideia do disjuntivo. Ou você faz isto ou você faz aquilo. Um poema da Cecília Meirelles, ela diz, ou você deita e dorme, ou você levanta e corre. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é esse espírito disjuntivo que está no início da Carta da Terra, né? Nós temos que fazer uma escolha. Então, essas escolhas, elas são baseadas na ética humanitária, na ética da responsabilidade, na moral e costumes dos países. E é um dever. Porque se nós não fizermos essa escolha... Tudo bem, Cris? Bom dia. Bom dia, senhor. Se nós não fizermos essa escolha, a tendência é que a destruição, né, a decadência do planeta e da biodiversidade vá acontecendo. Então, a escolha é uma aliança global para cuidar da Terra
E ao cuidar da terra, cuidemos-nos uns dos outros. Ou arriscar a destruição, né? Porque já que os insumos naturais, o último tema que nós estudamos, as coisas disponíveis da natureza são finitas, nós estamos... Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de espécies que foram extintas de 1987 até 2019 é de assustar qualquer pessoa. Então, nós já optamos, nós que eu digo o ser humano, a raça humana, optou pela destruição. Porque se nós conseguimos ainda, num ritmo muito acentuado, estar, de certa forma, trazendo e conjecturando e fazendo, que é o pior, a extinção evoluir, é sinal de que nós não estamos preocupados com essa casa. Por isso que o Leonardo Boff coloca como uma questão de vida ou de morte, né? De vida ou de morte. Por quê? Porque é preciso ter clareza em alguns aspectos. Primeiro, é que nós estamos em direção de um destino comum. Quando digo nós, não é no sentido antropológico somente, ou no sentido antropocêntrico. Nós no centro, o ser humano. Nós passamos da Idade Média, que era um teocentrismo, o Deus no centro da história, conduzindo toda a humanidade para os desígnios que indicavam a Escritura, né? Hoje de manhã eu já participei de uma atividade religiosa pela TV e havia uma primeira leitura ali interessante, uma leitura de um livro apocalíptico, né? E geralmente as pessoas compreendem, entendem, dentro do cristianismo, por exemplo, de maneira muito diversificada, o livro do Apocalipse, né, que é escrito ali por volta do ano 100 depois de Cristo. E eu achei interessante o texto, porque o texto fala que, o texto descreve que o João, né, aquele que vê a revelação, porque Apocalipse significa revelação, ele vê um sinal. O sinal é que haviam várias pessoas em pé sobre o mar, tocando harpa, e haviam anjos e taças, e esses anjos e taças não faziam mal a essas pessoas cantavam um canto de vitória, porque a besta, a sua sombra e o número que ela representa, que é o famoso 666, tinham sido vencidos, né? Então, se você for aprofundar um pouco nesse sentido, esse número corresponde ao nome romano de Imperador Nero, e junto dele mais 7 imperadores, que vai de Nero a Vespasiano, que matou ou mataram milhares de cristãos. E a besta, né, como um sinal histórico, é o próprio império, que é representado, por exemplo, no capítulo 12, através do dragão, que era o símbolo do Império Romano, que queria devorar, né, não só a mulher, mas o filho que nascia da mulher, que é o Filho de Deus, né? Mas, tirando essa teologia toda do texto, é um texto que vislumbra uma humanidade nova, que vai vencer o mal, vai vencer as instituições que geram morte. E eu acho que o destino comum da humanidade, como falávamos há poucos minutos, é exatamente isso. Quer dizer, o que nós estamos gerando? Né? Qual é do que a nossa sociedade está grávida? Se no tempo do teocentrismo a escritura era um gerador de consenso, no tempo do antropocentrismo a gente achava que era a cereja do bolo. Agora, com o destino comum, a gente pode falar e deve falar de biocentrismo. Bios, né, a vida no centro. Que vida? A vida humana? Também. Mas a vida animal, a vida vegetal, qualquer forma de vida, uni ou pluricelular, elas devem ser cuidadas, zeladas,
Por isso que o destino comum ele é importante. Contemplar a Terra, contemplar esta entidade viva que é o planeta Terra e todas as suas formas de vida, essa é a nossa responsabilidade. Então, Leonardo Boff indica isso como um verdadeiro ensino da sustentabilidade, né? E é possível, na verdade, um novo começo. Então, eu disse há pouco tempo, quantas espécies elevamos à extinção de 1987 até 2019, ou até 2020. É que esse ano está difícil fazer pesquisa, né, por conta da pandemia. Mas até ano passado. Então, muitas dessas espécies, elas foram extintas exatamente pela liberdade de caça, ou por não respeitar, por exemplo, o tempo da desova e da procriação. Vocês sabem, por exemplo, que a pesca ela é permitida aos ribeirinhos, a quem vive de pesca à beira de rios no Brasil. Vocês lembram também que 97,5% da água do mundo, não do Brasil, do mundo, ela é salgada, imprópria para beber, imprópria para consumo. E apenas 2,5% ela é de água doce, portanto, água potável, água própria para beber. Desses 2,5%, mais de 1,3% está congelado nas geleiras, não está disponível. Então, nós temos 1,3 ou 2% de água disponível. Agora, transformando, eu já falei disso, esse 1,3% em 100%, 40% dessa água potável está no Brasil. É muita água que nós temos. Então, como pode pessoas morrerem de sede ou não terem água potável, ou não terem um poço, não terem um rio, não terem condições mínimas, ao menos para tomar água? Então, um novo começo é possível. Sustentabilidade é pensar nesse novo começo. É claro que nós dependemos de toda uma lógica política e que a gente não consegue confiar, né? Ontem, infelizmente, o ministro da Saúde não quis dar reportagem, mas no galpão, né, num dos galpões do aeroporto internacional, o Brasil ontem, se eu não estou enganado, eu acabei publicando ontem à noite, nós chegamos a 6 milhões, só um minutinho, eu já falo exatamente para vocês. 6.121.449 casos. 6.121.000, quase 6.200.000 casos confirmados de Covid-19. Só de material para fazer exame, alguns já vencidos e para vencer, chegam a quase 7 milhões. Estão estocados no aeroporto internacional. Isso é um desmazelo com o dinheiro público, e com a população e com quem está doente, com quem já morreu. Ontem chegamos a 167 mil mortos, né? E uma outra estatística, né, geográfica também, sociológica, dos meus estudos, apontam que houve um aumento nessa... Se você pegar 28 dias, ou de 26 a 28 dias, de 30 de setembro a 27 de outubro, que foi da 29ª à 32ª semana, nós tivemos 542 mil casos. Nós tínhamos descido mais de 250 mil, né? De 800 para 540, 890 para 540. Agora, de 28 de outubro a ontem, 24 de novembro, portanto, da 33ª semana à 36ª, nós subimos para 680 mil casos. Isso dá mais ou menos um aumento em 26 dias de 20,2% de contaminados. E nós temos aí o quê? Quantos insumos perdidos? Porque
não tem o que fazer, não tem uma logística preparada para distribuir esse material. E por que esse material? Então ele vai ter que dar conta lá no Tribunal de Contas da União, por que isso estava lá, e provavelmente evitou de falar para não se complicar com o presidente, enfim. Enfim, destino comum e um novo começo é possível, né? Eu acho importante, quando uma pessoa fala, que é importante a gente ter consciência que as coisas começam numa pequena via, né? Uma expressão tirada de Teresa de Lisieux, uma religiosa que viveu no final do século passado, início do século XX, e aos 24 anos faleceu de tuberculose. Sofreu muito. E a igreja chama de doutora, né? Ela escreveu um diário de uma alma, e dentro desse diário aparece uma ideia de pequena via, ou seja, a pequena via das bondades diárias. E isso vale também para a casa comum, né? Por que vale? Porque pequenos gestos, né? Se você assistiu o filme Todo-Poderoso 2, o da Arca de Noé, né, a nova arca, você vai lembrar que o Morgan Freeman diz, como Deus para a esposa do senador, que através de pequenos gestos você muda o mundo, né? E essa frase ela é interessante e verdadeira, né? Você quer mudar o mundo com um grande gesto, é muito difícil, né? Então, como se muda o mundo? Se muda o mundo com pequenos gestos de caridade, fraternidade, solidariedade, diariamente, né? Então, é possível e é necessário um novo começo. Bem, terceiro, para esse novo começo é preciso, então, uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, né? Veja, para que haja a transformação da mente, uma nova forma de ler e ver a realidade, com clara evidência de que o pensamento criou uma situação calamitosa, por exemplo, como advertia o grande Albert Einstein, né? Não pode ser o mesmo que vai nos tirar dela, né? Precisa mudar essa mentalidade, né? Fundamental também seria a mudança dos afetos, do coração, né? Por quê? Porque voltamos ao primeiro bimestre, interdependentes globalmente. E hoje muito mais interdependentes, porque quanto interdependentes estamos interconectados pelas redes sociais. E as redes sociais hoje são uma grande alavanca de fazer valer valores, reclamações sobre injustiças, né? Também tem as fake news, mas eu acredito que o lado de benefício da internet é muito maior do que o lado obscuro, que ela, né, não só da deep web, mas também da própria rede válida, onde se trabalha com irrealidades, né? Devemos, além dessa responsabilidade mental, mudança de mentalidade, esse afeto para com o outro, para com as coisas criadas, também uma responsabilidade universal, valorizando, por assim dizer, a imaginação, né? Olha só, o Albert Einstein observava que quando a ciência não encontra mais caminhos, é a imaginação que entra em ação e sugere pistas inusitadas. Bom dia, Pedro, tudo bem? Hoje, precisamos da imaginação para projetar não apenas um outro mundo possível, mas um outro mundo necessário. Quer dizer, hoje não dá mais para pensar que a gente precisa criar um outro mundo. É preciso ver a urgência desse mundo, a necessidade desse mundo nas relações, desse mundo nas ações humanas que não respeitam, como dizia há pouco tempo, a desova, o tempo da pesca, estava falando disso. Então, as pessoas que têm uma sapiência agricultural sem faculdade, elas sabem quando o peixe está procriando e não se deve pescar. Porque se você pescar os peixes que estão em desova, em procriação,
você vai comprometer toda uma geração da espécie. Você pode acabar com a espécie. E é isso que nós temos feito, né? Como na África se faz caça, nos grandes mares da Ásia, do Pacífico, caça a animais de grande porte, baleias e outros peixes que eu não sei nominar aqui. Então, né? E tem uma música, eu gosto bastante, do Roberto Carlos, de 1980. O refrão diz assim: seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que nadavam no oceano, que eles viram em velhos livros e nos livros e nos arquivos de televisão. O gosto amargo do silêncio em tua boca vai te levar ao mar e à fúria louca, né? Por quê? Porque as crianças vão ver daqui a muitos anos, não só nos filmes e nos arquivos, nos VHS, que o Roberto nem imaginava da internet, mas ele imaginava que aquela mancha vermelha da morte das baleias iria um dia cobrar. Já está cobrando há muito tempo, né? Nos anos 80, a Ásia era uma captação. Hoje existem leis, mas é muito complexa o respeito e a fiscalização dessas leis. E, por fim, o grande propósito, né, vai dizer o Leonardo Boff, é um modo de vida sustentável, né? Uma política de sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? É o modo de ser e de viver que exige alinhar as nossas práticas humanas às potências limitadas de cada bioma e às necessidades presentes das futuras gerações. Isso é a sustentabilidade. Ou seja, se a gente alinha as nossas necessidades com as potências limitadas de cada bioma, relevo, planície, dos recursos naturais da água, da fauna, da flora, até mesmo da necessidade do abate animal, né? Existe agora aí um grande discurso, não sei quem de vocês é vegetariano, ou tem o vegetariano, tem o mais radical, né? Que também não... O vegetariano ainda... ele é menos radical que a pessoa vegano. Obrigado, Cris. Isso mesmo. Então, o vegano é mais radical. É muito válido o discurso, né? Muito válido, porque o processo de abate, etc., dentro de uma lógica que a vida importa, e não só a nossa vida, mas todo o modelo de vida, a luta do vegetariano, do vegano, ela é válida, porque toda luta é válida. Só que, mesmo para os carnívoros, vamos dizer assim, existe um certo conteúdo legal para o abate, para o modo de produzir, e é isso que muitas vezes não se é respeitado, né? Como a gente tratou na filosofia, que vocês estão em formação de uma concepção sobre o que é e quando, como se faz, se pode, se não pode, o aborto dentro da lei e na concepção de cada um. Nós estamos em formação. Quando a gente falou disso, é óbvio, né, que todas essas preocupações dentro de uma noção de sustentabilidade vai decorrer, obviamente, dessa mentalidade nova, dessa criatividade, desse comprometimento com o outro, desse comprometimento com os biomas, com todos os insumos naturais, no nível local, no nível regional, no nível nacional e no nível global. Não adianta fazer uma propaganda global se do lado de casa as coisas não são respeitadas. Também não adianta só respeitar do lado de casa se a TV mostra que no âmbito global está o escangalho. Então, essa coerência entre o micro e o macro cenário é, de todo modo, importante, né? Bem,
A sustentabilidade, ela interfere diretamente no cenário econômico. No cenário econômico. Na produtividade, né? na captação de capital. Né? O Leonardo Boff diz que o mercado livre se transformou na realidade central. Eu acredito que esse seja um dos grandes problemas na visão do Boff. Né? Por quê? O mercado livre, ele não pode, ou não deve, ou não deveria ser o eixo central de análise da vida sócio-humana. Por quê? Porque se você tem uma régua, né? Então, está aqui uma régua. Eu vou medir se as coisas estão boas. Quantas réguas eu vou precisar? Vou precisar de várias. Inclusive, eu tenho várias aqui para mostrar. Tudo de aluno que esqueceu na escola, olha só. Se vocês precisarem de régua, ano que vem eu tenho a régua aqui, ó. A régua da economia não é a única régua. Olha só quantas coisas tem. Temos saúde, temos emprego, né? Temos educação, né? Temos questão de seguridade social, previdência, temos questão de idosos, temos a questão da dignidade de todas as pessoas, portanto, não ao racismo. Olha quanta coisa existe para a gente poder alicerçar a base social. Não, mas os países, sobretudo de tradição capitalista, que é mais de 90% da população mundial, eles medem a sociedade com a régua da economia. Tá bom a economia? Tá bom a economia. Então tá tudo bem. Isso, inclusive, afetou diretamente. Vocês perceberam isso na pandemia. Entre a saúde e a economia, o que vale mais? É claro que as duas coisas são importantes. E não só as duas coisas, como também a educação, como também a moradia. Não adianta você ter saúde e você ter um emprego, você não tem onde morar, você paga aluguel, mas o seu aluguel não deixa você comer. Então você tem dinheiro para comer, paga aluguel, mas não tem dinheiro para vestir. Então vocês estão entendendo que as necessidades humanas básicas, elas se intrínsecam, elas se intruncam, não intrínseca, intrínseca internamente, elas se intruncam, elas se encaixam. E por isso, obviamente, que o mercado e o capital tornar-se o centro da sociedade foi esse equívoco, mas ele não foi um equívoco impensado, foi um equívoco desejado. Né? Para vocês terem uma ideia, né? O livro do Boff que eu estou em mãos, ele é de 2012, não está tão desatualizado, certo? Olha só, uma especulação. Os 20% mais ricos consomem, olha só, os 20% mais ricos do mundo, dos 7 bilhões, 20% dessa galera consome 82,4% das riquezas da Terra. Enquanto que os 20% mais pobres dos 7 bilhões têm que se contentar com 1,6% apenas. Olha só, as 3 pessoas mais ricas do mundo possuem ativos superiores a toda a riqueza de 48 países. Ou seja, os 3 mais ricos do mundo são equivalentes a 600 milhões de pessoas. 257 pessoas sozinhas acumulam mais riquezas do que 2,8 bilhões de pessoas no mundo, o que equivale a quase meia humanidade, 45%. Hoje, 2012, né? 1% dos estadunidenses ganham o correspondente à renda de 99% da população. Esses dados são fornecidos pelo crítico social, ainda aquelas 3 bolinhas que você comprou para mim. Onde que tá? A bolinhas? Está perto da minha caixinha de remédio. As 3?
As 3 estão lá. Essa teoria, ela é do... Então, espero que eu já vou. Falta 10 minutos que eu já vou lá. Desculpa a interrupção. Essa teoria é do Noam Chomsky. Se você pesquisar aí, depois dar uma googada aí, um Google, vocês vão ver quem é Noam Chomsky, né? Bem, isso gera, essa desigualdade, ela gera, obviamente, um desmazelo em relação a essa concentração de ideia para criar sustentabilidade. Vocês vão concordar comigo, né? Por quê? Porque se 20% dos mais ricos se ocupam de mais de 84% dos bens de consumo, os outros 80%, inclusive os 20% mais pobres, estão a serviço deles. E o que eles desejam é um imperativo. Quero isto, quero aquilo. Portanto, ficou meio difícil aí na última semana a frase dita, né, entre o G20 de que o Brasil sabia ou sabe de países que hipocritamente estão criticando a queimada da Amazônia, mas por baixo dos panos compram madeira ilegal da Amazônia. Se o Brasil, se o governo sabe disso, ou hoje, ou no passado, isso é crime ambiental internacional. Ou, como diz o Kant no texto que vocês estão lendo, fere o cerne da paz perpétua, que são as boas relações entre as nações. Portanto, de que ser cortado na raiz. E isso não aconteceu, não é? Bem, o Boff, ele traz o seguinte: a gente está caminhando por uma dizimação, por uma destruição. Durante os 4, mais ou menos, os 4,4 bilhões de anos, muito tempo, hein? Quando o professor Ayrton nasceu, estou brincando, durante os 4,4 bilhões de anos da Terra, quantas dizimações a Terra já sofreu? 15. Agora, dessas 15, quanto foram catástrofes naturais e quantas foram catástrofes criadas pelos que conviviam no meio ambiente? Essa é uma pergunta que se tem que se fazer, né? A última grande catástrofe, aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Pouco tempo, né? O professor Pedro Ivo estava se formando em biologia. Caiu em Yucatán, olha só, aqui em cima, hein? No sul do México, um meteoro de 9,5 quilômetros. Não sei se vocês viram, acho que foi em Araraquara ou em Bauru. Foi no sul do país, um meteoro de 1 quilômetro, mas quando ele ainda entrou na atmosfera específica, ele se desintegrou. E as migalhas dele não causou nenhum mal para ninguém em nenhum local. Mas esse meteoro aqui tinha 9,5 quilômetros. É grande, hein? De diâmetro. Bem, seria... Tentando falar em espaço, né? Foi esse meteoro de 9,5 quilômetros que dizimou os dinossauros, depois que eles viveram mais ou menos 133 milhões de anos na face da Terra. Nosso ancestral vivia no topo das grandes árvores, obviamente próximo, né, de um chimpanzé,
escondendo-se dos dinossauros. Pôde descer ao solo e fazer um percurso evolucionário, que culminou no que hoje nós chamamos de Homo sapiens sapiens, o atual homem, né? Bem, obviamente que o Boff está dizendo que essas 15 últimas, ou essas 15 catástrofes, inclusive a última, que dizimou os dinossauros, não foi culpa do homem, porque nem havia consciência humana. O Homo sapiens sapiens, ele surgiu após, né, o antropoceno, o Homo sapiens sapiens, ele surge após esse meteoro de Yucatán, que matou os dinossauros. Mas, então, dessa fase, dessa situação para cá, o que o homem, sapiens sapiens, olha só, o homem sapiens, o homem de Neandertal, os nossos ancestrais, que não refletiam, não pensavam, que viviam somente pelo viés do instinto, eles tinham, vamos dizer assim, mais consciência da realidade natural do que nós. Tudo bem, o homem sapiens sapiens constrói prédio, engenheiro, sabe que sofre, sabe por que sofre. Nós sabemos. Mas destruímos mais também. E quem sabe, e aqui eu encerro, seja a primeira vez na história humana que a gente esteja destruindo, né, por força da ganância, seja dos 20% mais ricos, ou por sobrevivência dos 20% mais pobres, estamos destruindo o nosso planeta. Né? Muito bem. O livro que eu estou utilizando com vocês é esse aqui, ó. Sustentabilidade, Leonardo Boff. Com isso, nós encerramos a nossa aula de geografia do ano. Né? Foi um prazer muito grande, falar a verdade para vocês, ministrar a aula de geografia. Foi um desafio também, né? Porque a professora Carol é muito competente, mas ela tem o limite da aula por ser PCA, e a acolhida de vocês, né, o grupo de vocês, eu só tenho a agradecer, né? E que seja da Oxford ou a do Butantan, a Coronavac, seja uma delas, seja a Sputnik 5, as 3 vacinas mais próximas de nós, que elas possam, de fato, nos ajudar com as suas 2 doses a nos encontrarmos, a partilharmos a vida e, de fato, fazer com que essa teoria do Leonardo Boff se torne realidade a partir do chão da nossa escola, a partir da nossa casa, a partir dos nossos ideais de comunidade, indivíduo, de pessoa e ser humano. Né? Agradeço a vocês hoje mais uma vez pela participação na aula. Vou só fazer aquela fotinha que eu já peguei para fazer 2 vezes, esqueci. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui errada aqui. Agora deu. Valeu. Opa. Então, boa quarta-feira. Deus abençoe a todos nós. Né? Boas aulas. E a gente se vê amanhã na aula de filosofia para o encerramento mesmo. Até mais. Até mais, senhor. Até amanhã. Tchau, senhor. Até mais. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, nada. Até mais. Obrigado vocês. O livro do Boff é muito bom. Né? Vocês que vão poder assistir posteriormente, né?
na página 26, né, diante de toda essa discussão de conspiração, ele tem um texto chamado O Aquecimento Global e o Risco do Fim da Espécie, né? Ele fala do nosso estudo sobre o protocolo de Kyoto, né, ao redor do qual se reuniram os chefes de Estado e governo da Terra, previa redução de 5,2% de gases. Dentre os países mais poluidores, Estados Unidos e China também estão no foco hoje da pandemia. Engraçado, né? E o aquecimento global esconde eventos extremos, né? Só para encerrar. Por um lado, arrasadores enchentes e, por outro, tórridas secas. A erupção de tufões devastadores e a fome de outros milhões. A destruição de safras provocando a imigração de populações inteiras e a alta dos preços dos alimentos, commodities, a disputa por espaços e por recursos de guerras tribais, né? Então, encerro com o famoso prólogo do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Exorto-vos, ó meus irmãos, permanecei fiéis à terra. Não menos importante é a palavra da revelação do livro da sabedoria, que nos consola. Senhor, tu amas todos os seres, a todos poupas porque te pertence e porque tu és soberano e amante da vida. Fiéis à terra e ao autor da vida. Só assim a sustentabilidade será possível. Abraço.